É fundamental, é claro, fazer com que pareça verdadeiro, mas eles mentem para o público, porque a chave para controlar o ser humano é controlar a percepção humana. Eu quero falar a profundidade disso para vocês. Este vírus é uma ilusão, uma fraude realmente. As pessoas precisam compreender que mentiriam em escalas ainda maiores. Então eu vou fazer a pergunta: atenção, esse problema realmente existe? Muitas pessoas vão reagir a isso de modo óbvio. Claro que existe. O governo diz que sim, e eles dizem que as pessoas estão morrendo. Mas como saberemos que eles nos disseram a verdade? E eu não estou dizendo que pessoas não estão morrendo, eu estou dizendo minha opinião. Há 10 dias, 2 semanas atrás, este problema não existia. Está cada vez mais claro para mim que esse problema não existe. Quando quase 200 pessoas na China ficaram doentes em Wuhan, as autoridades chinesas estavam apenas investigando. Em 7 destes casos, o que fizeram foi remover o fluido do pulmão e eles encontraram material genético e verificaram que poderia ser gerado por uma longa lista de diferentes causas. Mas essas autoridades chinesas decidiram imediatamente que a causa desta doença seria o vírus. Em nenhum momento eles isolaram a pessoa. Começaram a diagnosticar mais e mais pessoas com os mesmos sintomas, que têm uma diversidade de outras causas alternativas. Eles estavam diagnosticando-os com isso, que é o personagem principal da pandemia. E eles imediatamente desenvolveram um teste. E não alegaram que era o vírus, mas um material genético que pode ter uma longa lista de outras causas. Então, como Kaufman aponta, eles criaram um teste para algumas pessoas e nem sequer puderam identificar. Ou seja, isso não é nada. Eles, então, testaram mais e mais pessoas que deu teste positivo para o material genético, que pode ter muitas causas. Do jeito que os chineses divulgaram para nós que basicamente a crise deste vírus acabou na China, isso é verdade. Como eles poderiam resolver isso tão rápido? Bem, se você estiver testando algo que realmente não existe, então você apenas para de testar e, de repente, um vírus que era aparentemente catastrófico desaparece. Mas é claro que nunca esteve lá. São apenas testes variados. E o teste é que é a farsa nesta história toda. Então, este teste de diagnóstico vai para o mundo todo. Mas é claro, antes do teste ter circulado, as autoridades médicas dos diferentes países estavam testando sintomas. E os sintomas, como já foi dito muitas vezes, sintomas de gripe. E os sintomas são os mesmos que muitas outras pessoas que eles estavam diagnosticando dizem que as pessoas têm o tal vírus, mas na realidade eles não têm a ideia do que seja. É por isso que os casos aumentam. E se você morrer de outra coisa, vão dizer que deu positivo para o vírus. Não há um material genético de vírus, e sim muitas outras causas, mas vão dizer que você morreu disso. Assim, os números de mortes sobem, e é por isso que tem sido dito que existem tantos casos. 80% são diagnósticos falsos, porque eles não estão testando o vírus, eles estão testando material genético. De qualquer forma, o que poderia explicar as mortes extras que estão acontecendo por conta deste problema? Comparando 2019 com 2020, realmente caiu na proporção em que eles dão os números das mortes para a Europa e estão iguais com 2019. Onde diabos estão todas as pessoas que morrem com este vírus? Bem, eu posso explicar. O que eles estão fazendo é que, quando esse teste começou em todo o mundo, partindo da China, eles estavam testando pessoas
que tem muitos outros problemas de saúde, e eles testaram esse material genético e não o vírus. Ao preencher a certidão de óbito, morreu de vírus, e é aqui que os números estão chegando. A partir de quanto mais eles testam, mais casos eles vão encontrar. Porque esses são testes para algo tão vasto. Um número muito grande de pessoas tem esse material genético, essa secreção celular. Estão tomando até pacientes com câncer em estágio avançado e testando e dando diagnóstico para o vírus. E quando a pessoa morre por qualquer causa, na mídia, eles estão dizendo que é por causa do problema atual. E assim o golpe está sendo feito e as figuras estão sendo espalhadas na manipulação. Eles, então, massivamente começam a diagnosticar pessoas com sintomas que poderiam vir de muitas causas. E eles atribuem a este vírus, e assim os números começam a subir muito rapidamente, puramente porque essa é a maneira que eles estão designando a doença, como pandemia, e em seguida em outras áreas do mundo. O culto da elite continua agindo, não tem fronteiras, é uma web global, e a China é um de seus principais centros e pontos de manipulação para o sistema global de controle. Quero dizer que você sabe, a China, que é o principal centro desta crise, foi projetada para ter o controle total no mundo. E veja que ela começa a se recuperar economicamente muito rápido. As fábricas reabriram e estão agora economicamente à frente de todos os outros. Através deste culto sombrio da elite, eles vão comprar a economia ocidental, que vão cair o preço. As ações vão despencar para centavos de dólar. E é por isso que os números foram manipulados, para criar um cenário que não existe. Então a vacina será apresentada e muitos despertos vão resistir. E até lá, haverá muito mais pessoas conscientes do que agora. E o que eles tentarão fazer é torná-la obrigatória. Os programas da imprensa vão dizer que você não pode voar, não pode ir e vir a lugar algum, a menos que você tome a vacina. Bill Gates disse, mas eles vão ter certificados, carteirinhas de vacinação, para provar que você teve este vírus e sobreviveu, ou que está imune à epidemia. Teremos que provar que fomos vacinados. E se não tivermos este documento, então estaremos limitados e perderemos direito de ir e vir, direitos sociais, podendo ter até o CPF cancelado.